A aula que vocês vão assistir agora, ela foi produzida em outubro de 2020 e estava no prelo, digamos assim, né, numa fila de aulas, e certamente eu sei que muita coisa mudou desde quando foi produzida, mas eu resolvi postar mesmo agora, em janeiro de 2021, porque por motivos históricos de documentação, e é um roteiro que pode ser seguido até para as novas versões que estão apresentando, e são bastantes. Se eu tivesse que toda hora estar apresentando novas versões, eu não poderia, de repente, seguir esse, digamos, esquema que eu tenho de aulas diversificadas, não só sobre um determinado assunto, mas o objetivo é: sigam o roteiro que está lá apresentado, e o roteiro é um pouco mais completo do que as aulas visuais. Essas estão lá apresentadas apenas como motivação. Então peço a vocês apenas que tenham paciência, porque talvez no futuro, quando o desenvolvimento se estabilizar, eu possa apresentar para vocês então uma versão do Windows 10 mais estável para o Raspberry Pi de 8 GB. Ok? Então, vamos à aula. Eu recebi uma solicitação de um aluno que gostaria de orientações para a instalação do Windows 10, que me pareceu meio confuso no Raspberry Pi 4, na versão 8 GB. Muito bem, como eu já tenho esse Raspberry, eu resolvi ajudá-lo aqui. Então eu fiz um apanhado e não só instalei, eu estou colocando aqui todo o roteiro, mas também estou instalando o Arduino e o Python 3.9.0, a última versão desse Python. E vocês que quiserem me sigam aqui durante essa aula aqui. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui uma nota importante que eu acho que vocês devem lê-la pelo menos uma vez na vida, com relação ao grupo, né, Discord, onde vocês vão ter que se inscrever para poder acessar a sala lá onde se discute, né, esses assuntos do Windows 10. Então lá, né, no grupo vocês vão ter gente lá importante, né, que já conhece bastante o assunto, e eles desenvolveram esse Windows on Raspberry Pi, esse aplicativo que pretende instalar o Windows 10 ainda em fase, digamos, inicial, ainda está no prelo, nada assim definitivo. Mas vamos ver quais são as etapas que vocês vão ter que passar. Então está aqui. Primeiro, monte uma cópia ISO do Windows 10 para o Raspberry. Então, isso vocês vão ter que ter. E aí vocês vão instalar o Windows on Raspberry Major. Tá? Olha, esse aqui não pode usar o Balena, ou o outro, tem que ser o Windows on Raspberry Major. Ele já está preparado para trabalhar com o Raspberry Pi. Bom, depois vocês vão baixar ainda, isso tudo que vocês estão fazendo aqui no PC, tá? Vocês só vão sair daqui quando forem para o Raspberry. Então vocês vão baixar o WinPatch-exe, então um aplicativozinho que vai permitir você trabalhar com a USB. Muito bem, depois vamos rodar o Windows on Raspberry Major, aí vai ter toda uma receitinha, e vamos usar também esse Windows on Raspberry para gravar, aqui no caso, uma SD 16 GB. Bom, nessa primeira etapa. Depois eu coloco como é que vocês vão fazer para poder botar, vocês poderão botar aí no HD. Aí vocês vão rodar o WinPatch e pronto. Aí é só transferir o SD para o Raspberry e fazer o resto. Mas vamos lá, vamos começar então. O que vocês vão fazer? Primeiro vamos introduzir um micro SD no seu desktop. Não precisa estar formatado não, porque o próprio aplicativo lá na frente vai formatá-lo, tá? Então, primeira etapa, vamos baixar uma cópia do Windows 10. E aí vocês vão entrar nesse site aqui, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o site. Tá aqui. E aí vocês vão fazer uma série de seleções aqui. Ah, eu quero Windows versão final e etc. Vai embora. Então, aqui eu digo, tá, quais são, pelo menos, as opções que eu fiz. Se vocês quiserem seguir meu caminho, eu acho, por enquanto, mais sensato. Depois vocês podem mudar. Tá? Então,
façam essa seleção que está aqui, cliquem à direita em Create in ISO, né? E aí então essa cópia vai gerar aqui, né? Quando vocês clicarem aqui, essa ISO aqui, ó. Tá, então essa ISO de 3 GB aqui, ó, estará sendo gerada e estará então à disposição para que você possa então transferir para o SD. Baixa e executa a ferramenta Windows on Raspberry. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer nesse sitezinho aqui, né? Word Project Download. Então, eu já deixei o link aí para vocês, está aqui. E aí vou lá, download versão 2.0.1, tá? Vocês vão fazer, está aqui, e vão baixar esse Windows on Raspberry, está aqui. Coloque aí, eu recomendo de você abrir e colocar numa pasta lá no raiz dos C2 pontos. E vamos então executar essa ferramenta que vocês acabaram de trazer. Quer dizer, claro que vocês vão abrir o OR, né? É 0. E aí vem uma série de janelas que eu coloquei aqui para facilitar vocês na hora de fazer então a instalação. Primeira janela vai falar português, é exatamente o que eu quero. Na segunda janela, ele já pede aqui, né, qual é o dispositivo, se vocês estiverem lá então com a sua SD colocada numa OTG, e aí ele vai reconhecer lá e está lá, de 14 GB. Né? Vocês vão escolher aqui o Raspberry Pi 4, esse aqui está experimental, se vocês estiverem no 2.3, também tem essa opção aqui, tá? Eu tenho algumas restrições, mas ela está funcionando. Eu acho que vale a pena insistir nela, né? Observa que se vocês se inscreverem no grupo lá e forem convidados, vocês vão ter direito a todas as atualizações. Então, eu faço, entendeu? Votos aí que vocês consigam se inscrever aí no Discord. Bom, aqui está então a terceira janela. Na terceira janela, vocês vão selecionar a imagem aqui, ó, vocês vão clicar aqui nesses 3 pontinhos e vão abrir aquela ISO que vocês geraram ali, ó. Clica aqui, pá, pronto, ele aceitou. Automaticamente ele vai dizer que é o Windows 10 Pro Build, etc, etc, porque já está de acordo com isso, você vai no próximo. Aí tem 2 janelas aqui que eu não sei, que são meio bobas. Você tem que usar o The Last Package Available, o The Last Firmware Available, vocês vão botando lá, ok. Aí na próxima aí, aqui é mais importante, depois dessas 2, você tem na janela de configuração, você tem que selecionar Advanced e alterar a memória para 8 GB aqui, ó. Eu estou botando 8 GB, meu Raspberry é de 8 GB. Se vocês estiverem com o Raspberry de 4, coloque aqui 4. Porque se vocês não colocarem nada, eles vão estar limitados no default dele, no padrão, a 1 GB de RAM. E aí vocês vão trabalhar mais lento, né? Vocês vão fazendo swap, etc. Então, façam isso. E aí, tudo certinho, no próximo que vocês clicarem, aí dão instalar. Olha só, o processo vai levar aproximadamente 3 horas. Foi o que eu consegui no meu computador aqui, tá? Instalou direitinho, fecha a ferramenta. Podem opcionalmente verificar o gerenciador de disco se toda a memória, né, foi alocada no cartão SD. No meu caso, foi. E sempre, mesmo que não seja SD, ele está direitinho lá. Mas caso não esteja, vocês podem, pelo próprio gerenciador de disco, aumentar a partição. Extrair o arquivo em paz, copiam em patch aqui, ó. Então vocês vão aqui nesse sitezinho aqui, GitHub, e vão trazer de lá esse winpatch.exe. Tá aqui, ó. Clica aqui o winpatch zip, tragam. Aqui é o código, se vocês quiserem olhar, etc. Eu não acho que é o caso. Mas, tá aqui a opção winpatch zip. Baixe o zip, abra. E antes de rodar o winpatch, vocês vão ter que saber qual é o drive no qual o Windows 10 para o Raspberry está instalado. Então vocês vão em algum local aí que vocês queiram e cliquem lá e vocês vão descobrir
qual é a letra. No meu caso aqui, por exemplo, nessa opção aqui foi a letra L. Estava na letra L. Toda vez que eu queimava outra SD, essa letra mudava. Então, vocês mudem. A única coisa que vocês vão mudar nesse comando aqui. Uma vez que vocês descobrirem qual é a letra, vocês abram o prompt, command prompt como administrador, vai até o raiz C2 pontos, aqui ó, CD barra, e executem esse comando aqui, o impet, para dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mudando aqui a letrinha para o drive selecionado. Muito bem, ele vai dar lá, vai fazer algumas operações, ok, feche. E aí antes de fechar, vamos lá programar o overclock no Raspberry. Então vocês já pegam essas 3 instruções aqui e coloquem lá no config.txt. Aquele config.txt já está mais reduzido, é só colocar no final dele essas 6 instruções. Então vocês, quando abrirem, né, o Windows 10, ele já vai estar em 2 GHz. Isso é importante. Ejete a microSD, insira no Raspberry Pi 4 e pronto. Vocês aí vão configurar o Windows 10 normalmente. É assim que você vai fazer. Bom, vamos agora mostrar como é que vocês vão fazer a instalação pelo HD, SSD ou pendrive. Se vocês estiverem pensando em usar o Windows 10 no Raspberry Pi 4 como estação de trabalho, vocês vão precisar de algum armazenamento aí de massa. Então, eu aconselho um HD ou um SSD. O SSD para quem precisa de velocidade, o HD para quem precisa mais de massa. Então, estão aqui as duas opções. Vamos ver como é que você faria isso daqui. Em primeiro lugar, tudo que você fez anteriormente no item 1, em vez de SD, vocês vão colocar um HD ou um SSD, fazendo exatamente todos os passos que foram executados anteriormente. A única diferença é que agora você vai alterar o boot no rasp-config. Porque o boot agora tem que privilegiar a USB, na falta da SD. Olha só, então nós vamos colocar a opção de que se você tiver com SD, aí o Raspberry entra pela SD, caso contrário, entraria pelo HD. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Em primeiro lugar, você tem que ir no Raspbian normal para alterar o firmware do Raspberry Pi. Isso já é firmware, já é uma memória que está lá dentro, independente do seu sistema operacional. Então, isso vai ser feito no Raspbian. Então, vocês voltem lá, introduzam a SD com Raspbian e sigam exatamente esse roteiro que está aqui. Primeiro, sudo rasp-config. Então, vocês vão ter que ir lá no config e alterar as opções de boot, como exatamente está aqui. A cada clique você vai passando, tá, de janela para janela, até chegar na última janela aqui, em que ele vai optar entre o boot da USD, se a SD falhar. Olha só aqui, selecione o USB boot from USB device if SD card boot fails. Então, tá aqui. Vocês escolhendo essa opção, depois de passarem por todas essas aqui, está resolvido. Tirem a sua SD, coloquem o seu HD e pronto. Ele vai entrar muito bem. Eu já testei, funciona perfeitamente. Tá? Eu acho até, vou repetir, caso vocês queiram usar como estação de trabalho, usem um HD de 128, um HD de 250, porque aí vocês vão ter memória de massa. O Windows 10 necessita de memória. Vocês veem que ele é pesadão. Ele leva 3 horas só para gerar a imagem dele. Tá? Então, aqui está. Essa é a receita de bolo que vocês vão fazer para rodar o seu Windows 10 através de um HD. Então, essa é a receita de bolo. E depois eu deixei aqui também, como você faria, para instalar aqui o Arduino. Ela é bem simples. Algumas observações com relação ao Arduino, né? O Arduino Nano não rodou. Tá? Você pode instalar o Arduino e tal, a ideia, mas o Nano e o Mega 256 não rodou, porém o Arduino Leonardo e o Arduino Dui rodaram direitinho. Eu acredito que seja exatamente o driver
né, dele, o CH340 dos dois primeiros aqui, não está muito bem compatível com esse Windows 10. Também eu não consegui rodar a placa ESP8266 nem ESP32 porque usam os mesmos drive do Arduino Nano. Então, mas quem quiser testar ou tentar verificar uma possibilidade, está aqui. Não se esqueça apenas de inserir em preferência esses links aqui. E depois a receitinha aqui, não, de instalar o Python 3.9.0, que é o mais recente, pelo menos agora, nós estamos falando em outubro de 2020, e vai direto lá e vai pegar esta opção aqui, ó, Windows x86-64 Executable Installer. Então, tá aqui. Instalou, vocês têm até como opção, se quiserem, rodar o relógio.py. Está na descrição, vocês baixam esse relógio e executem aqui. Então, eles vão ter um relógio analógico aparecendo na tela aí. Muito bem, essa é a receita de bolo para vocês, eu espero que vocês apreciem, tá? Então, aí, até a próxima aula aí, falou? Bom, eu estou fazendo aqui uma gravação já no Windows 10 do meu Raspberry, usando aqui esse Twikshot Screen. É um aplicativo que eu achei na internet lá e está enchendo o saco aqui, tem que pagar, mas é só para um teste, né? Então, eu vou depois eliminá-lo daqui. Mas aqui tá, eu instalei o Arduino, instalei a ideia do Python, Notepad++, eu recomendo a vocês, é muito bom. E aqui eu vou rodar agora para vocês o Python, né, 3.0. Então, quando vocês clicarem aqui nessa idle do Python, virá, então, primeiro o terminal, a shell dele aqui, né, mas não me interessa a shell, me interessa apenas o arquivo, está aqui o arquivo relógio.py, que vai estar na descrição. Então, é exatamente esse sujeito, tem um nome do rapaz que fez em algum local, mas aí, você põe para rodar, ele vai dar uma mensagem e vai então graficamente mostrar o relógio em tempo real. Está aqui, hoje é domingo, 18 de outubro de 2020, eu estou em Brasília. É bem interessante, né? Então, olha só, o Windows 10 roda com algumas reticênciazinhas, né? Algumas restrições. Você pode fazer algumas coisas interessantes com possibilidade até de melhorar no futuro. Muito bem, então, senhores, bons projetos e até a próxima aula.